Oi pessoal, aqui é o Arthur com mais um vídeo do Federal Fute e mais um vídeo das informações do futebol. Hoje eu vou falar do futebol brasileiro. A equipe do Palmeiras fez uma derrota ali em casa na Allianz Parque contra o Curitiba e demitiram o seu treinador, o Luxemburgo. E também vou falar do Internacional, que num jogaço venceu. Vou falar do Cristiano Ronaldo, que testou positivo para essa doença que eu não posso falar o nome porque o YouTube vai cancelar meu vídeo, e muito mais. Então fiquem aí até o final. Então, começando falando dos resultados do Brasileirão, a equipe do Santos enfrentou o Atlético Goianiense. O Santos que vinha em uma ótima fase, vinha embalado, mas o Atlético Goianiense venceu por 1-0. O Santos estava com muitos desfalques, de muitos jogadores bons desfalcados, mas o Atlético Goianiense estava sem treinador, né? Então, assim, as duas equipes com desfalques, mas o Atlético Goianiense venceu por 1-0, gol de Chico. E o resultado que preocupa os santistas, né? Mas então, indo para o outro jogo, o Atlético Paranaense enfrentou o Corinthians. O Corinthians vem numa fase, numa super má fase, mas com o novo treinador Mancini venceu por 1-0. E sim, o jogo estava 0-0, o Corinthians tinha um jogador expulso, mas aos 95 minutos de jogo, o Everaldo finalizou. A bola passou debaixo das pernas do goleiro do Atlético Paranaense e no final 1-0 para o Corinthians. Já a equipe do Atlético Mineiro enfrentou o Fluminense num jogaço. Foi um jogaço mesmo. Teve a participação do VAR, teve emoção, teve bola que o goleiro fez uma defesaça, mas no final de tudo terminou 1-1. Um resultado que não foi tão bom para o Atlético Mineiro, mas mesmo assim o Galo segue líder do campeonato, mesmo com um jogo a menos. Já a outra partida, o gol foi o que não faltou. O Sport Recife enfrentou o Internacional e o Internacional venceu por 5-3. Inclusive com uma ótima atuação do Patrick, o meia do Inter. E que vitória do Internacional, hein? É o Inter que estava ali caindo na tabela, caindo, né? Eles estão lá em cima, mas eles uma hora empatavam, aí caiu uma posição, aí assim não ficava lá em cima no G4, mas agora eles fizeram uma ótima vitória, conseguiram uma ótima vitória contra o Sport. E agora eles estão lá no topo da tabela. Já a outra partida foi entre Grêmio e Botafogo. O Grêmio vem de uma má fase, enquanto o Botafogo vinha de algumas boas partidas, mas o Grêmio venceu por 3-1. E o PP fez uma atuação incrível. Ele é conhecido aí por alguns gremistas como o novo Everton Cebolinha. Brilhou e deu a vitória ao Grêmio, final 3-1 para a equipe do Grêmio. Já a equipe do Palmeiras enfrentou o Curitiba. Aí era um jogo que o Palmeiras realmente era ali favorito, mesmo estando em uma fase imensa. Mas o Curitiba lá na Allianz Parque meteu foi 3, final 3-1 Curitiba, e o Palmeiras mal demais, gente, mal demais. Inclusive demitiram o seu treinador, ex-treinador agora, né, o Luxemburgo. Ele que estava 3 partidas com derrotas, uma contra o Curitiba, a outra contra o São Paulo e a outra contra o Botafogo, sendo que as duas últimas, a contra o Curitiba e a contra o São Paulo, foram na Allianz Parque. Então o Palmeiras vem de uma fase ruim imensa. Já a equipe do Fortaleza enfrentou o São Paulo, mas não foi pelo Brasileirão, foi pela Copa do Brasil. E a partida terminou em 3-3. A princípio, para o torcedor são paulino, não é um resultado tão ruim, é um resultado ruim, mas não é tão ruim. Mas o contexto do jogo foi um jogo meio ruim. Os gols do São Paulo foram 2 gols do Brenner, que vem em ótima fase, uma super promessa do tricolor paulista, e o outro foi do Luciano, que vem jogando demais pela equipe tricolor. Mas então, por que o resultado foi ruim? Porque o São Paulo tinha 2 jogadores a mais. Porque o Fortaleza teve um jogador expulso e depois, aos 88, foi no final a segunda expulsão, mas mesmo assim tinha 2 jogadores expulsos. E foi assim que terminou a partida, 3-3, com o Fortaleza com 2 jogadores a menos, e o Fortaleza conseguiu um empate de 3-3 com o São Paulo. Então, para o torcedor são paulino foi um resultado muito ruim. Já para o Fortaleza foi um resultado muito bom, já que contra o São Paulo e 2 jogadores expulsos, 2 jogadores a menos, foi um resultado
muito bom, mas o Diniz continua no cargo do São Paulo. E aí, o que você, São Paulino, acha? Você acha que o Diniz tem que ser demitido? Mas então, agora indo lá para as notícias, não vou falar mais, ainda vou falar do Brasil, mas não de times, e sim de jogadores, porque o Vasco da Gama, jogadores não, técnicos também, jogadores técnicos, porque o Vasco da Gama anunciou um novo técnico após a demissão de Rossi. Do Ramon. E ele é o técnico Ricardo Sapinto. Ele que é o técnico português lá de Portugal. E ele já é um técnico experiente, já treinou muitos clubes bons. E é um técnico assim que eu acho que pode ajudar muito a equipe do Vasco. Mas vamos ver, né? Porque ele pode ser aí um super técnico, mas ao mesmo tempo que pode ser um técnico ruim para o Vasco. Então vamos ver o que vai acontecer, né? O que você, torcedor vascaíno, acha sobre a nova contratação, o novo técnico do Vasco. Mas então agora indo lá para a Europa, última notícia do vídeo, ele é o CR7, o Cristiano Ronaldo. Ele testou positivo para as doenças que eu não posso falar, por causa que o YouTube ia tirar meu vídeo do ar. Mas então ele testou positivo e além de desfalcar a Juventus, que vai ser muito ruim, ele ainda tem chance de ficar de fora do jogo contra o Barcelona, dia 24 de outubro. Já pensou, Juventus versus o Barcelona e a Juventus sem Cristiano Ronaldo? Seria um desfalque imenso. Mas, né, vamos ver, ainda não tem nada confirmado que ele vai ficar de fora. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias. E claro, a gente vai sempre te atualizar aqui no Federal Foot. Mas então foi esse o vídeo. Se inscreva no meu canal do YouTube, Federal Foot. Deem um like, me sigam lá no meu Instagram, Federal Foot. Fui!